gente faz para conduzir uma sessão quando o cliente precisa falar de finanças, mas ele não consegue? E a primeira dica é: a gente começa uma sessão ouvindo a situação do nosso cliente. E quando a gente pede para o nosso cliente contar como está a empresa dele hoje, o que está acontecendo, o que ele está pagando, o que ele está passando, o que acontece? A gente começa a entender se ele está passando por um problema financeiro, se ele tem alguma desorganização na parte das finanças dele. E aí a gente vai entender como a gente pode trazer esse problema à tona, se ele consegue falar sobre esse problema, ou se ele não consegue falar sobre o problema, porque tem muitos empresários que têm várias crenças quando a gente fala de finanças. Quantos de vocês já viram empresários que colocam para trabalhar no financeiro ou a esposa ou o marido, porque não confia deixar o financeiro na mão de ninguém? Vários, eu conheço vários. Só que muitas vezes eles acham que para cuidar do financeiro é só olhar para contas a pagar, contas a receber e só isso. Só que não, o financeiro de uma empresa é muito maior que isso. E algumas vezes, quando o empresário decide colocar no financeiro uma pessoa que ele confia pra caramba, que ele acredita que não vai roubá-lo, só que não sabe do financeiro, ele pode estar dando um tiro no pé. E isso é algo que, quando a gente fala, né, que os empresários nem todos querem falar de finanças, nem todos querem trazer esses problemas, essa é a primeira coisa que eu quero que você perceba. Pode ser que nas conversas que você tem com empresários, esse empresário que você está conversando, ele diga: no financeiro eu botei a minha esposa ou eu botei o meu marido, porque eu sei que ela ou ele não vai me roubar. Só que muitas vezes pode acontecer que ele não tá te roubando, mas por estar fazendo coisas que não são tão corretas, o dinheiro tá escorrendo pelo ralo. E nenhum dos dois sabe disso. Aí você fala: Karina, como assim? Quando a gente pega para ajudar o nosso cliente na parte financeira, a gente precisa ensinar para ele o que ele precisa olhar. Só que esse ensinar para ele, a gente só ensina depois que ele contrata a gente. Na sessão que a gente faz para vender para ele se ele tem um problema financeiro, o que eu, Karina, costumo fazer? Quando é a primeira sessão com esse cliente e eu ainda estou entendendo o que ele precisa de mim, se é um problema financeiro, o que eu faço com este cliente? Eu faço ele perceber o quanto a vida dele pode ficar pior se ele não tiver a Karina na vida dele. Como assim, Karina? Porque quando a pessoa tem problemas financeiros e não consegue falar muito sobre eles, a hora que eu tô entendendo um pouquinho como é a situação da empresa, e aí eu tenho vários empresários que chegam falando: Cá, trabalho que nem um louco e não sobra dinheiro para mim no final do mês. O que eu preciso fazer para conseguir trazer esse cliente para que ele realmente seja o meu cliente, para que ele me pague, para que eu consiga ajudá-lo? Porque de verdade, problemas financeiros você não resolve em uma hora. Aliás, nenhum problema dentro da empresa você resolve em uma hora. Não adianta você achar que você, como mentor de negócios, vai fazer milagre em uma hora. Não dá, a gente não faz esse tipo de milagre. Principalmente quando a gente fala do financeiro. Requer um acompanhamento, requer um processo, requer um dia a dia fazendo coisas para que o financeiro comece a funcionar. Para que ele realmente comece a ver dinheiro sobrando na empresa dele. Não é algo que você faz assim e aí tá pronto. Eu vou conversar 15 minutos com a Karina e minha vida financeira vai estar resolvida. Não! Pra gente realmente poder ajudar o nosso cliente que tem problemas financeiros, e aí eu nem tô falando de dívida, eu tô falando de problemas financeiros de o dinheiro dá, mas não sobra no final do mês. Ele não consegue, por exemplo, aproveitar a vida, ele não pode ir num restaurante com a família porque não tem dinheiro. Ele não sabe gerir o dinheiro. E quando ele tem esse tipo de problema, a gente precisa mostrar para ele que sem a gente, a vida dele vai ficar muito pior. Por quê? Porque a gente só consegue, de verdade, ajudar os nossos clientes quando eles se tornam nossos clientes. Eu não consigo, é difícil, muito difícil ajudar uma pessoa só dando dicas. Eu preciso acompanhar o que ela tá fazendo. Eu preciso entender se o que ela tá fazendo tá levando ela para mais perto de onde ela quer. Por exemplo, eu tenho clientes que falam que têm problemas financeiros, que não conseguem fazer o faturamento que querem,
E quando eu faço uma sessão de metas com eles, para a gente olhar qual é a meta de faturamento que ele quer, ele começa a passar essa meta de faturamento para a equipe inteira sabe o quanto precisa faturar, ele começa a estruturar uma forma de dar algum bônus para a equipe quando ela atinge a meta máxima. Tudo isso faz com que eu ajude ele a melhorar o problema financeiro que ele tem. Mas vocês percebem que não é só uma dica que vai fazer ele melhorar? Ele precisa fazer alguns passos, precisa lidar com a equipe, ele tem que ter reuniões com a equipe, ele tem que aprender a delegar para que ele consiga ajustar esse problema financeiro que ele tem. Não ter o faturamento é um problema financeiro, sim. Só que não se resolve só olhando para o financeiro. Vocês conseguem enxergar isso? A gente precisa ter a capacidade de entender qual é o problema financeiro que o nosso cliente está ali reclamando e de que forma a gente pode ajudá-lo. Só que não dá para eu ajudá-lo em uma única sessão. Então a melhor forma de ajudar um cliente que está reclamando do financeiro é fazer com que ele entenda que ele precisa muito de você para que você realmente possa ajudá-lo no financeiro.